Em instantes começa a sua aula de revisão de véspera para a PGE do Piauí. Mas antes disso, deixa eu te fazer um convite. No dia 15 de julho, o Aprovação PGE está comemorando seus 10 anos de existência e a gente quer te convidar para o nosso aniversário. Na descrição desse vídeo aqui tem um link e se você clicar nele e se cadastrar, você já vai ganhar diversos presentes, cursos gratuitos, PDFs, bônus, tudo que você precisa para ser aprovado em concursos de procuradoria. Vai ser uma grande festa e a gente te espera lá. E agora, uma boa revisão para a PGE do Piauí. Olá pessoal que está aqui no aulão do Aprovação PGE para Procurador do Estado do Piauí. Meu nome é Paulo Celso, eu sou Procurador Federal e vamos falar a respeito dos principais pontos e as nossas apostas no direito previdenciário para vocês, futuros procuradores do Estado e futuras procuradoras do Estado do Piauí. E antes de mais nada, vamos iniciar aqui então a nossa apresentação com material de apoio para vocês. Tá aí, Direito Previdenciário para PGE Piauí. E vamos lá. Primeiro, nada melhor do que falarmos do Regime Geral de Previdência Social, que é um grande tema cobrado em provas de direito previdenciário. No Brasil, ele pode ser consubstanciado como um grande guarda-chuva da Previdência Social, que abarca a maioria dos trabalhadores brasileiros e também aqueles que não exercem atividade remunerada e pretendem se filiar à Previdência Social, os chamados segurados facultativos. Ele é criado pelo artigo 201 da Constituição Federal e será de caráter contributivo e de filiação obrigatória, claro, para os segurados obrigatórios, aqueles que exercem atividade remunerada e não estão abrangidos por algum regime próprio. Deve observar o regime geral de previdência social o equilíbrio financeiro e atuarial. Ele sofreu grandes mudanças, esse tema sofreu uma enorme mudança com a Emenda Constitucional 103 de 2019, a última chamada Reforma da Previdência. Vejamos então o dispositivo mor da Constituição Federal, que cria o Regime Geral de Previdência Social. A Previdência Social será organizada sob a forma de um regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, o equilíbrio do presente e o equilíbrio do futuro, e atenderá na forma da lei. Que lei é essa? Hoje é a Lei 8.213 de 91. E atenderá a quais eventos? Então, primeiro, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente e não exclusivamente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário família e auxílio reclusão para os dependentes. Qualquer dependente? Não. Dependente de baixa renda. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e também dependentes, a depender do caso, observado o disposto no parágrafo 2º. E nada melhor que já engatarmos o tema que fala a respeito dos dependentes e segurados, que são as espécies do gênero beneficiários da Previdência Social. Quando preenchidos os requisitos, é claro, segurados e dependentes, então. E quem são os segurados? Quais são as figuras de segurados da Previdência Social? Primeiro nós temos o empregado e tem diversas modalidades, não se limitando àquele conceito de empregado que conhecemos da legislação trabalhista. Trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial, e eu vou puxar aqui alguns detalhes do conceito do segurado especial, porque ele é a espécie de segurado mais cobrado em provas, contribuinte individual e o segurado facultativo. A exceção do facultativo, como o próprio nome sugere, ele se inscreve e depois contribui para então se filiar à Previdência de maneira facultativa. Todos os demais são segurados obrigatórios, porque exercem, como eu disse, atividade econômica remunerada
que não está abrangida a nenhuma espécie de regime próprio. É interessante mencionar, pessoal, que não existe idade máxima para o ingresso e permanência no regime geral de previdência social. Vamos citar um exemplo aqui. O segurado atingiu os requisitos para a aposentadoria programada aos 65 anos e continuou contribuindo, porque ele continuou exercendo atividade econômica remunerada, imaginemos que na condição de empregado. Ele pode fazer 67, 69, 70, 75. Ele vai continuar sendo segurado da Previdência Social, na qualidade de empregado, segurado obrigatório. Não é porque chegou em determinada idade, ele vai ser automaticamente retirado do regime geral de Previdência Social. Por outro lado, nós temos também os dependentes, que possuem uma relação direta com os segurados. A relação do dependente com o segurado, ela é direta, mas a relação do dependente com a Previdência é indireta, porque ela flui, ela depende da relação da Previdência e o segurado, para então ter a relação do dependente com o segurado e a Previdência. E eles precisam depender economicamente dos segurados. Essa dependência pode ser comprovada ou presumida a depender da disposição legal. E antes de falar mais dos dependentes, eu queria destrinchar com vocês aqui uma tabelinha a respeito do segurado especial, os elementos do seu conceito. Os segurados especiais são aqueles trabalhadores em pequenas glebas, até 4 módulos fiscais, ou extrativistas ou pescadores, aí depende do tamanho da propriedade. Pescadores sem embarcação ou embarcação de pequeno porte. Residentes em imóvel rural, mas não apenas no imóvel rural. Pode ser também em aglomerado urbano ou rural próximo. Um aglomerado rural próximo ao imóvel rural em que trabalha. O segurado especial, ele trabalha sozinho ou em regime de economia familiar. E o regime de economia familiar inclui quem? O cônjuge ou companheiro e o filho ou equiparado, aqui por exemplo o enteado, maior de 16 anos com participação ativa no trabalho. Pode haver o auxílio eventual de terceiros. O segurado especial não pode contratar de maneira fixa terceiros sob pena de se descaracterizar como segurado especial. Pode haver trabalho urbano intercalado em períodos esporádicos, em períodos específicos. O entendimento legal é que esses períodos sejam de até 120 dias por ano. Tal atividade é essencial à subsistência do segurado especial. Pois bem, pessoal, e agora voltando então para os dependentes. Os dependentes, eles se dividem em classes. E essas classes, quando existir um dependente de uma delas, por exemplo, da primeira, pretere os dependentes da segunda. Basta existir um da primeira para nenhum da segunda receber o benefício. Ou basta existir um da segunda que nenhum da terceira recebe o benefício. E uma vez existente um membro, por exemplo, da primeira classe, quando extinto o benefício, encerrados os requisitos do benefício ou o tempo daquele benefício, ele não passa para as demais classes. Ele se extingue na primeira classe. E os dependentes dessa primeira classe, eles concorrem em igualdade de condições. Por exemplo, se há um companheiro e há um filho não emancipado menor de 21 anos, esse benefício será dividido em partes iguais entre esse companheiro e esse filho não emancipado menor de 21 anos, inválido ou deficiente. E os equiparados a filhos? Também existem os equiparados a filhos, eu cito o exemplo do enteado. E aqui, pessoal, na primeira classe, a dependência econômica, segundo os critérios legais, ela é presumida. A lei presume essa dependência econômica desse pessoal da primeira classe com o segurado. Salvo aqui a questão dos equiparados a filhos, que invariavelmente vão precisar demonstrar essa dependência econômica. E quem são os membros da segunda classe? Os pais. Mas vejam bem, reitero, se existir um dependente da primeira classe, os pais não vão aferir o benefício. E esses pais, ou mesmo se for o caso de dependentes só de terceira classe, precisam comprovar efetivamente a dependência econômica. Porque, diferente da primeira classe, ela não é presumida pela lei.
Então falamos o que é o regime geral de previdência social, falamos a respeito dos segurados e dependentes, que são as duas espécies dentro do gênero beneficiários da previdência social, e agora vamos ao plano de benefícios da previdência social, consubstanciado, criado pela Lei 8.213 de 91. E se divide em benefícios, que são prestações pecuniárias, e serviços, abarcam dois: reabilitação profissional e o serviço social. Por sua vez, os benefícios ainda se desdobram em vários. Alguns de titularidade do segurado e alguns de titularidade do dependente. Primeiro vamos ao mais fácil. Quais são os de titularidade dos dependentes? Apenas dois: pensão por morte e auxílio reclusão. Já o segurado tem um plexo maior de benefícios do regime geral de previdência social dentro do plano de benefícios. Temos o auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Temos o auxílio acidente, que tem um caráter indenizatório. A aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. A aposentadoria programada, que tem requisitos de idade e tempo de contribuição. A aposentadoria especial, que se divide na aposentadoria especial por exposição de agentes químicos, físicos e biológicos, e a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Salário família e salário maternidade. Esses são, então, os benefícios devidos aos segurados, e falamos dos dois devidos aos dependentes, e destrincharemos mais à frente cada um deles, que acreditem, esse é o maior ponto cobrado em procuradorias: os benefícios disponibilizados no plano de benefícios do regime geral de previdência social. E vamos falar do primeiro benefício. Vamos às espécies agora de benefícios. Aposentadoria por incapacidade permanente. A antiga, e o pessoal não deixa de falar, aposentadoria por invalidez. Essa nomenclatura foi mudada, como eu bem citei aqui, em virtude da sistemática de mudança da Emenda Constitucional 103 de 2019, que tirou o termo invalidez do artigo 201 e trouxe o termo incapacidade temporária ou permanente. Está previsto nos artigos 42 a 47 da 8.213 e nos artigos 43 a 50 do RPS, o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3.048 de 99, também bastante alterado pelo Decreto 10.410 de 2020, para se adequar à Emenda Constitucional 103 de 2019. Qual o fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente? Ora, a incapacidade total e, em tese, permanente, para o exercício da atividade habitual e que garanta subsistência, sendo insuscetível de recuperação. Mas observem que tem uma súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, TNU, número 47, que diz que a incapacidade de natureza parcial aliada à análise de condições pessoais e sociais pelo juiz, pode ainda haver a concessão do benefício. Imaginemos, uma pessoa simples, certo? Com uma incapacidade parcial e uma idade já um pouco avançada, em que seria muito difícil readaptá-la para outra função. Ela tem mais de 50 anos, tem apenas o ensino fundamental, sempre foi uma pessoa ligada a trabalho braçal. Como seria possível readaptá-la com agora problemas lombares, com problemas fibromialgia, entre outras situações aliadas nesse exemplo nosso? Então, a TNU entende que o juiz, analisando as condições sociais, idade, todo o contexto, pode, ainda que a incapacidade seja parcial e não total, conceder direto a aposentadoria por incapacidade permanente. E quem são os beneficiários? Todos os segurados estão habilitados a receber esse benefício. Carência. Em regra, exige uma carência mínima de 12 meses, salvo no caso de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho e doenças graves dispostas em regulamento. A exemplo da neoplasia
maligna. Renda mensal inicial, o valor do benefício. Como é que funciona a sistemática de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? Bem, ela parte de uma média aritmética simples de 60% do salário de benefício, considerando 100% do salário de contribuição, acrescentando um percentual de 2% a cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres. Isso está previsto onde? Artigo 26 da Emenda Constitucional, no corpo da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ao valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar de assistência permanente, vamos aliar incapacidade permanente aliado com a dependência permanente da assistência de pessoas, será acrescido um percentual de 25%, conhecido como adicional de grande invalidez ou aposentadoria valetudinária, certo? E esse adicional, auxílio acompanhante ou grande invalidez, não se aplica às demais aposentadorias. Decisão do Supremo no RE 1.221.446 do Rio de Janeiro em 2021, porque havia uma discussão jurisprudencial à época se isso podia ser estendido aos segurados que se aposentaram, por exemplo, puramente por idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, entre outros. O Supremo entendeu que não, por ausência de previsão legal. Então, esse adicional de 25% só pode ser concedido à aposentadoria por incapacidade permanente. Inclusive, esse adicional pode extrapolar o teto do regime geral de previdência social, ficando limitado ao teto do funcionalismo público, que é o subsídio dos ministros do STF. Então, pessoal, eu ainda trouxe aqui algumas informações adicionais da nossa aposentadoria por incapacidade permanente. Vejam só, se ela decorrer de acidente do trabalho, de doença profissional ou do trabalho, ou mesmo de uma doença constante do anexo da Previdência Social, como eu citei a neoplasia maligna, que é o câncer, o valor vai se manter em 100%. Não vai partir de 60% do salário de benefício. Vai partir de 100%, mas apenas em acidente do trabalho, doença profissional do trabalho ou doença constante no anexo da Previdência Social, que são as doenças graves. Pode haver a exclusão de contribuições que resultem na redução do benefício, as quais, se excluídas, se o segurado optar por excluir essas contribuições que foram pequenas e está puxando o valor do benefício para baixo, ele não pode usar ela para nenhuma finalidade, nem para carência, nem para tempo de contribuição, nada, em nenhum sentido. Também existe a isenção do reexame pericial para maiores de 60 anos, segurados com 55 anos e já estejam recebendo há 15 anos a aposentadoria por incapacidade permanente ou o auxílio o auxílio incapacidade temporária originário. Imaginemos, começou com auxílio incapacidade temporária por 2, 3 anos, depois foi convertido numa aposentadoria por incapacidade permanente. Se o segurado já tem 55 anos e tem 15 anos desde aquele auxílio incapacidade temporária, junto com o prazo da aposentadoria por incapacidade permanente, ele fica isento do reexame pericial. Além disso, também é isento do reexame pericial a aposentadoria por invalidez, até usei o termo antigo aqui, aposentadoria por invalidez decorrente do HIV, independentemente da idade, inovação também de 2019. Para o empregado, o benefício vai se iniciar quando? Do 16º dia do afastamento. Já para os demais segurados, na data da incapacidade, salvo se já decorridos mais de 30 dias. Ocasião, então, que o benefício vai ser considerado iniciado na data da entrada do requerimento, a famosa DER. Então, segurado empregado, se ele não se afastou antes, vai ser considerado o 16º dia.
demais segurados, da data da incapacidade. Só que se demorar mais de 30 dias entre essa incapacidade e a entrada do requerimento, aí vai ser contado então o benefício da data da entrada do requerimento, a DER. Além disso, existem as mensalidades de recuperação. Caso a recuperação do segurado se opere dentro de 5 anos, o benefício vai cessar após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio incapacidade temporária ou da aposentadoria por incapacidade permanente, exceto, muita atenção sempre às exceções, para o segurado empregado, sendo para este imediata, vai cessar imediatamente se ele recuperar a capacidade dentro dos 5 anos e tiver direito a retornar à função que ele ocupava. Agora, se a incapacidade for após 5 anos ou for uma recuperação meramente parcial para o desempenho de uma função de trabalho diversa, aí a aposentadoria será mantida pelo seu valor integral por 6 meses, reduzida em 50% nos 6 meses seguintes e, por fim, reduzida em 75% nos outros 6 meses, que ao final será cessada. Então, recuperação parcial ou para função, trabalho diverso, ou após 5 anos, serão 18 meses de mensalidades de recuperação. 6 meses com o valor integral, 6 meses com a redução de 50% e 6 meses com a redução de 75%. Ao final, o benefício será cessado. E falamos aqui da renda mensal inicial, nessa hipótese, né, que só um instante, organizando aqui o nosso raciocínio. Isso, a renda mensal inicial, né, que parte de 60% do salário de benefício, considerando 100% das contribuições desde julho de 94 até a data do requerimento, e é acrescido de 2%, superar os 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. E trazendo o cotejo aqui de novo, quando ela será de 100%? Se decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, ou mesmo de doença constante do anexo da Previdência Social. Aí esse valor será mantido em 100%. Passando para o nosso próximo benefício, a chamada aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Primeira situação que a gente precisa saber, não existe mais, como regra, a aposentadoria puramente por tempo de contribuição, ou puramente sem considerar nenhum tempo de contribuição, a aposentadoria por idade. Foi extinta, salvo as regras de transição, e, na prática, permanece para o segurado rural e para o segurado deficiente, apenas para essas categorias de segurados. Sob o entendimento de que, por que ela foi extinta? Puramente por tempo de contribuição, principalmente ela, porque não há, segundo o entendimento, risco social a ser coberto pelo mero decurso do tempo de contribuição. Imaginemos segurados com 40 e poucos anos, 50 anos, se aposentando porque cumpriram à época os 35 anos de contribuição. Não havia risco social a ser coberto, é a justificativa na reforma da Previdência, pelo mero decurso do tempo de contribuição. Previsão normativa, onde ela está? Eu recomendo que leiam esse benefício pelo regulamento, porque está mais atualizado, a lei está bastante desatualizada. Façam uma revisão pelo regulamento, artigos 51 a 57. Fato gerador. Em regra, é exigível aos 65 anos de idade se homem, ou 62 anos de idade para mulher, somados a 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Já há, claro, além de atingir a carência mínima de 180 contribuições. Já para o trabalhador rural, incluindo aqui os garimpeiros e pescadores artesanais, o requisito etário será de 60 anos para homem, isso foi mantido, 60 anos para homem
e 55 anos para a mulher. Por sua vez, em relação aos professores da educação infantil, fundamental e médio, vejam que aqui não se enquadra os professores do ensino superior, apenas ensino infantil, fundamental e médio. O requisito etário é reduzido em 5 anos, considerando a idade geral, ou seja, fixou-se 60 anos de idade para o professor e 57 anos de idade para a professora, aliados a 25 anos de contribuição para ambos. Além disso, haverá uma lei complementar que vai prever outros requisitos específicos no caso da aposentadoria do professor e da professora. Permanece válida a redução etária também da pessoa com deficiência, do segurado com deficiência, sendo 60 anos para o homem e 55 para a mulher, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos, devendo o segurado deficiente comprovar a existência dessa deficiência durante igual período. O tempo de contribuição será o mesmo, independentemente do grau de deficiência. É necessário esse tempo mínimo de 15 anos de contribuição, independentemente se a deficiência é grave, moderada ou considerada leve. E a renda mensal inicial, pessoal? A renda mensal inicial é parte de 60% do salário mínimo. É a mesma renda mensal, 60% do salário de benefício. É a mesma renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, considerando aqui 100% de todas as contribuições, de julho de 94, o limitador, julho de 94, até a data do requerimento, acrescido de 2% para o que superar o tempo mínimo de 20 anos de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Algumas informações adicionais, pessoal, a respeito dessa chamada aposentadoria programada, que é aliado idade e tempo de contribuição, além da carência. Ocasionará o rompimento do contrato de trabalho, inclusive em relação a empregados públicos. Isso aqui ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, existe uma ADI questionando essa situação, mas não há decisão a respeito. Então vamos levar para a prova o entendimento que está consubstanciado na Constituição Federal, no corpo da emenda 103 e demais dispositivos. Ocasionará o rompimento do contrato de trabalho, inclusive no caso aqui dos empregados públicos, porque fala que vai romper inclusive com a administração pública. Para a maioria dos segurados, o benefício é contado a partir do requerimento administrativo, é a DER, data da entrada do requerimento. Já para o empregado, será a partir da data do desligamento, se requerido em até 90 dias. A comprovação do tempo de contribuição e da carência do trabalhador rural deverão ser feitos por documentos contemporâneos ao período que ele pretende provar, não se admitindo a prova exclusivamente material, ou seja, a prova exclusivamente testemunhal. Ou seja, ele pode até organizar testemunhas para comprovar aquele período de exercício, aquele período em que ele elaborou no campo. Só que não pode ser exclusivamente testemunhal, ele precisa de documentos, de materialidade através de documentos, aliados às testemunhas, salvo no caso fortuito ou força maior. E a lei previdenciária trouxe um rol exemplificativo de documentos que não precisamos chegar a tanto aqui na nossa proposta de revisão para a PGE Piauí. O tempo em que for recebido o auxílio incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente será contabilizado se intercalado com um período contributivo. Em regra, precisa que haja intercalação do período contributivo desse auxílio incapacidade temporária ou essa aposentadoria por incapacidade permanente para ser computado para todos os efeitos. Exceto se esses dois benefícios que citamos surjam de acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho. Aí, nessa hipótese, esse período será sempre contabilizado. A jurisprudência considera ainda o recebimento do auxílio acidente, que, como eu disse para vocês, tem um caráter indenizatório, para fins de carência. O período de auxílio acidente, recebimento de auxílio acidente para fins de carência. Entende o STJ que é possível
reconhecer o tempo de trabalho rural anterior ao documento mais antigo, desde que complementado por testemunhas idôneas sobre o crivo do contraditório, súmula 577 do STJ. E em julgados sobre a sistemática de tese repetitiva, esse mesmo Tribunal da Cidadania, STJ, reconheceu a possibilidade de aposentadoria por idade híbrida, preenchido requisitos rurais e urbanos, também para o trabalhador urbano. Isso foi noticiado no informativo 655 e julgado no recurso repetitivo, tema 1007. E vamos ao próximo benefício que vamos conversar, que é o salário família. Sua previsão normativa, artigos 65 a 70 da 8.203 de 91 e artigos 81 a 92 do Regulamento da Previdência Social. Fato gerador do salário família. Ele é devido ao segurado em razão do filho ou equiparado menor de 14 anos ou filho deficiente ou inválido. Quem são os beneficiários? Esse já é um benefício que não é devido a todas as espécies de segurado. Apenas ao segurado empregado, ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e aos segurados aposentados por idade e tempo de contribuição, que é a programada, ou por incapacidade permanente, e a todos os demais segurados aposentados a partir dos 65 anos se homem ou 60 anos se mulher. E é necessário que seja considerado baixa renda. Não é um benefício devido a qualquer ao segurado que receba qualquer renda. Ele precisa ser considerado de baixa renda. A carência é inexigível. Renda mensal inicial, o valor do benefício. Ele tem um valor fixo por filho ou equiparado. Geralmente valores em torno de 80, 90, 100 reais. Atualizando aqui os valores. Informações adicionais. É possível que o mesmo filho dê origem a 2 salários famílias, se ambos os pais forem baixa renda e responsáveis pela tutela do filho. Se há uma guarda compartilhada e ele fica tanto com o pai quanto com a mãe, e os dois forem baixa renda, esses pais, a mãe e o pai, podem, em virtude do mesmo filho, receber cada qual um salário família. Exige-se a apresentação do cartão de vacina atualizado para criança de até 6 anos e do certificado de frequência escolar semestral a partir dos 4 anos. E onde está essa previsão? No decreto 3.048 de 99, que ele é mais atualizado, com base no decreto 10.410 de 2020. Sob pena de quê? Suspensão do benefício. No caso da doméstica, entretanto, basta a apresentação da certidão de nascimento. E quando esse benefício cessa com a morte do filho, ou por ele completar 14 anos de idade, ou quando houver a cessação da invalidez, a cessação da incapacidade. E falar esses detalhes sobre o salário família, um benefício bem sucinto, para nós apreendermos aqui as principais informações para levarmos para a prova, vamos falar de um benefício um pouquinho mais complexo, que é o salário maternidade. O salário maternidade, ele tá no artigo 71 a 73 da 8.213 e nos artigos 93 a 103 do regulamento. Como disse, o regulamento está mais atualizado, com base na reforma da Previdência. Fato gerador. Tem como fato gerador, critério legal, 28º dia antes do parto. Já o próprio INSS e a jurisprudência entendem que o próprio parto é considerado fato gerador e vem acompanhado, né, da certidão de nascimento. E também o fato gerador adoção, guarda para fins de adoção de criança. Quem são os beneficiários do salário maternidade? Aqui é um benefício devido a todas as seguradas e também na modalidade adoção, guarda para fins de adoção, salário maternidade derivado, que é quando, por exemplo, a
mãe falece recebendo durante o salário maternidade ou falece no próprio parto, nessa modalidade de salário maternidade derivado, ele pode ser devido ao segurado do sexo masculino. Carência, pessoal, um ponto muito importante aqui, trazido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Acabou a carência para qualquer espécie de segurado acessar o salário família. É fim da carência. Porque existiam 3 espécies de segurados que precisavam comprovar 10 contribuições a tempo e modo para oferirem um benefício. O Supremo afastou a exigência dessa carência por violar o quê? Os princípios da isonomia, da razoabilidade e a proteção constitucional à maternidade. Isso está no informativo 1129, 1129 de 2024. Leiam esse informativo com bastante atenção. Esse ponto da carência é muito importante. Outro ponto que eu também quero citar aqui, aproveitando esse informativo, essa decisão que foi ventilada nas ADIs 2110 e 2111, leiam também sobre a revisão da vida toda, que foi considerada inconstitucional, não havendo guarida, então, para revisão da vida toda, considerar todas as contribuições anteriores a 94. Também, nessa mesma DI, o Supremo entendeu que a revisão da vida toda é inconstitucional, é indevida. Renda mensal inicial. No caso da segurada empregada e avulsa, é o valor correspondente a seus salários, limitados ao teto do funcionalismo público, que é o ministro, que recebe o ministro do STF, hoje em torno de 46.300 e poucos reais. No caso da segurada especial, será de 1/12 sobre o valor que incidiu sua última contribuição anual, ou de um salário mínimo, o que for mais favorável. Contribuinte individual, desempregada e facultativa, 1/12, limitados ao período de apuração de 15 meses. E a empregada doméstica, o último salário recebido. Então vejam aqui a sistemática de cálculo, a RMI do salário maternidade, cada qual é uma situação. Empregada e avulsa é uma situação, segurado especial é outra, contribuinte individual, desempregada e facultativa é outra, e empregada doméstica, outra. Muita atenção aqui a esses detalhes. E algumas informações adicionais ainda a respeito do salário maternidade. O seu prazo de duração, em regra, é de 120 dias, mas ele pode ser prorrogado em 2 semanas antes, na verdade até antecipado 2 semanas antes, mas o critério legal fala prorrogado, 2 semanas antes e 2 semanas depois, em virtude de complicações devidamente justificadas pelos médicos. E também existe o caso temporário da síndrome do Zika vírus, que foram benefícios concedidos por 180 dias. No caso de aborto não criminoso é devido pelo prazo de 15 dias. E qual o prazo para requisição do benefício? Ele tem um prazo prescricional de 5 anos para ser requerido. Já o derivado, que é o caso da segurada que falece no parto ou durante o recebimento do salário maternidade, até o último dia de duração do benefício originário. No caso de adoção, o salário maternidade derivado, no caso de adoção, salário maternidade derivado e empregada de MEI, o benefício será pago diretamente pelo INSS. Nos demais casos, é o próprio empregador que paga o benefício e depois ajusta em relação às suas contribuições com a Previdência Social. E lembrando que as contribuições sociais são de titularidade da União desde a Lei da Superreceita em 2007. Esse benefício não é acumulável com benefício por incapacidade, exceto o auxílio-acidente. E por que o auxílio-acidente aqui é uma exceção? Porque ele é um benefício de caráter indenizatório em relação à ocorrência de acidente de qualquer natureza que gere sequelas, que limite a aptidão para o exercício da atividade habitual do segurado na data do acidente.
Próximo benefício que nós vamos falar, auxílio reclusão. Artigo 80, sua previsão no artigo 80 da 8.213 e artigo 116 a 119. Estudem pelo regulamento, que está mais atualizado e mais detalhado. Fato gerador é um benefício devido aos dependentes e tem como fato gerador a reclusão do segurado de baixa renda. Olha aqui o critério de baixa renda de novo, como lá no salário família. Aqui é a reclusão do segurado de baixa renda em regime fechado durante o cumprimento de pena ou no entendimento da jurisprudência, no caso de prisões cautelares que adotem o cumprimento em regime fechado. Não há que se falar, então, em auxílio reclusão no caso de semiaberto, em regime aberto, em domiciliar. No caso aqui, regime fechado em cumprimento provisório de prisões cautelares é a preventiva e a temporária. Também será devido no caso de aplicação de medida socioeducativa de internação de adolescente em regime fechado. Artigo 112, inciso 6 do ECA e o próprio entendimento administrativo do INSS. Beneficiários são os dependentes. Esse é um benefício devido aos dependentes, que, lembremos, são divididos por classes. Artigo 16 da 8.203 de 91. Uma observação que o critério de baixa renda ele é auferido anualmente, ele é atualizado anualmente. E o STJ, na sua jurisprudência, flexibiliza esse critério. Carência. Olhem aqui uma novidade interessante de 2019. O benefício passou a exigir uma carência de 24 meses e exige a certidão do efetivo recolhimento à prisão. E no caso de sua permanência, o atestado trimestral sob pena de suspensão. Referidos documentos podem ser supridos pelo acesso à base de dados disponibilizada pelo CNJ. E qual a renda mensal inicial do auxílio reclusão? A renda mensal diz que não pode ser inferior a um salário mínimo. A legislação diz que não pode ser inferior ao salário mínimo e conforme a emenda constitucional 103 de 2019, ele também não pode ser superior. Na prática, o que acontece, então? A renda mensal inicial do auxílio reclusão é de um salário mínimo. Não pode ser inferior e não pode ser superior. Acabou, então, fixada mesmo na quantia de um salário mínimo. Algumas informações adicionais a respeito do auxílio reclusão. Em caso de fuga, o benefício será suspenso. Não será devido se o segurado recebia aposentadoria de qualquer espécie, ou se ele recebia o auxílio doença, atual auxílio incapacidade temporária, salário maternidade, abono permanência em serviço ou renda proveniente do trabalho. Se ele recebia algum desses requisitos, algum desses quesitos, como aposentadoria, auxílio incapacidade temporária, salário maternidade, abono de permanência em serviço ou renda proveniente do trabalho, não fará jus ao auxílio reclusão. Os seus dependentes não farão jus ao auxílio reclusão. No mais, ele se aplica às mesmas regras, e vocês vão verificar isso relendo o regulamento, pertinentes à pensão por morte, inclusive o tabelamento, a duração dos cônjuges, salvo soltura anterior. Ou seja, que mesmo que a pessoa seja condenada à pena máxima possível pelo sistema carcerário, que é 40 anos de prisão, o benefício não poderá ser mantido por 40 anos. Há um tabelamento. Uma outra observação, o exercício de atividade remunerada pelo segurado dentro da unidade prisional não vai afastar o direito à percepção do benefício pelos dependentes. Porque, de um lado, a lei de execuções penais incentiva o trabalho. Se ela incentiva e os dependentes perdessem o auxílio reclusão, o sistema seria incoerente. Em razão disso, há uma previsão que o trabalho dentro da unidade prisional não retira o direito ao auxílio reclusão, que, repetindo, na prática é de um salário mínimo, que é devido aos dependentes. E somente, reiterando, regime fechado. Próximo benefício, pessoal.
muito impactado pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a pensão por morte, outro benefício devido aos dependentes. Previsto aqui nos artigos 74 a 78 e artigos 105 a 115 do regulamento. Regulamento, como eu disse, mais atualizado, porque está em consonância com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Fato gerador, benefício que pertence aos dependentes e a condição de dependente é oferida no óbito do instituidor. Porque o fato gerador é o óbito. O fato gerador da pensão por morte é o óbito devido aos dependentes na data do óbito. Beneficiários. Os dependentes, mais uma vez lembrando, divididos em classes. E uma novidade contra a união estável, que existe um sistema de tarifação de provas. E é preciso 24 meses de união estável, como regra, antecedentes ao óbito, para fazer jus ao benefício de pensão por morte. Eu disse como regra, porque há exceções. Nós veremos em breve. Carência é inexigível. As contribuições que pedem aqui, em relação a, inclusive, tempo de união estável ao casamento, não são consideradas carência. Por isso que eu fiz esse X para ficar bem marcado. Não há carência na pensão por morte. Não há carência. O que existe é determinado número de contribuições fazem com que o dependente receba a pensão por morte por mais tempo. E se não atingido o número mínimo de contribuições, o tempo em que o dependente receberá a pensão por morte pode ser reduzido. Pode acontecer de ser reduzido. Mas isso não é carência. Renda mensal inicial. Sistemática de cálculo ficou bastante gravosa, porque ela parte de 50% da aposentadoria que o segurado teria direito, que ele recebia, ou da que teria direito por invalidez, incapacidade permanente, na data do óbito, acrescido de 10% a cada dependente, limitado a um total de 100%. Então, se tem só um dependente, por exemplo, o valor será de 60% da aposentadoria que o segurado recebia, ou a que ele teria direito no caso de aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito. Levando-se em consideração, então, que no caso de derivar de uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, que em regra já parte de 60% do salário de benefício, o valor real da pensão por morte, no caso de um único dependente, será de 36% do salário de benefício. Porque se partimos, então, de 50%, que seria 30%, mais 10%, 6%, então, na prática, se for derivada de uma aposentadoria por incapacidade permanente, pode atingir 36% do salário de benefício. Então, por isso que eu disse, sistemática bastante gravosa aqui no começo, bastante gravosa, mas é claro, garantir um salário mínimo como valor global, valor total. Entretanto, para toda regra, temos exceções. No caso de haver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, será de 100% da aposentadoria que o segurado falecido recebia, ou da aposentadoria por invalidez a que teria direito na data do óbito. E ainda tenho mais informações para nós a respeito da pensão por morte, que são informações adicionais. A pensão por morte, no caso do cônjuge, em regra, segue uma sistemática escalonada de duração, a depender da idade do dependente e de determinadas circunstâncias. Aqui o que eu disse para vocês, que não é carência. As chamadas as mencionadas na lei 18 contribuições e pelo menos 2 anos de união estável, casamento, salvo morte decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença do trabalho ou profissional. Aqui nesse caso, se a morte for decorrente de acidente de qualquer natureza ou acidente do trabalho, doença do trabalho ou doença profissional, aí nesse caso não vai aferir se tem os 2 anos de união estável, se tem 18 contribuições mínimas. Nesse caso vai direto para o tabelamento previsto na lei para os cônjuges e será vitalícia, em regra, para cônjuges com 45 anos de idade ou mais. No caso de morte presumida, isso aqui é na Justiça Federal, o recebimento da pensão se inicia com a decisão judicial.
após o transcurso de 6 meses da ausência. No caso de comprovado envolvimento em um acidente, uma catástrofe, não precisa dessa declaração de ausência, começando a pensão na data do desaparecimento. É possível ainda o manejo de uma ação judicial de habilitação no bojo dessa ação que discute ausência ou que discute morte presumida, solicitando o quê? Um provisionamento da cota parte do requerente. De um novo requerente, né? Requerendo parte da pensão por morte, alegando que é dependente. Prazo para requerimento da pensão por morte: 90 dias da data do óbito, como regra. Dependente menor de 16 anos tem um prazo de 180 dias, oportunidade em que vai retroagir lá na data do óbito. Se o dependente menor de 16 anos requerer em até 180 dias, vai retroagir na data do óbito. Caso requerida para o dependente menor de 16 anos após 180 dias, ou para os dependentes em geral após 90 dias do óbito, vai ser devido benefício a partir da DER, da data da entrada do requerimento. E nosso próximo benefício, pessoal, a aposentadoria especial por exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos. Previsão normativa, eu trouxe aqui também a da Constituição, porque foi bastante impactada, 201, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 57 a 58, da 8.213, e aqui a previsão mais atualizada, artigos 64 a 70, do Decreto 3.048, de 99. Qual o fato gerador dela? A efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes por 15, 20 ou 25 anos, sendo proibida a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Ah, ele é eletricista, faz jus à aposentadoria especial. Não. Há uma vedação expressa na própria Constituição que não pode ser caracterizado por simplesmente exercer aquela profissão ou ocupação. E isso tudo, ou seja, a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, pelo prazo de 15, 20 ou 25 anos, aliados ao requisito etário, 55 anos pelo menos para exposição em 15 anos, 58 anos para exposição por 20 anos e 60 anos para exposição por 25 anos. Beneficiários. É devido ao segurado empregado, aqui é um benefício restrito também, não é devido a todos os segurados. É devido ao segurado empregado, trabalhador avulso e ao contribuinte individual. Este apenas se for o contribuinte individual cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividade em efetiva exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos de maneira não ocasional e nem intermitente durante o período mínimo de 15, 20 ou 25 anos. A carência, 180 contribuições mensais. A renda mensal inicial dessa aposentadoria especial por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, ou associação desses agentes, partirá de 60% do salário de benefício, considerando-se 100% das contribuições desde julho de 94 até o requerimento, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria que exigir aqueles 15 anos de efetiva exposição, e no caso das mulheres, cujo acréscimo também será aplicado a partir do exceder dos 15 anos. Então, para mulheres, a partir de 15 anos, tem um acréscimo de 2%. Na aposentadoria, quando exigir a exposição efetiva por 15 anos, a partir dos 15, e nos demais casos, a partir dos 20 anos. Algumas informações adicionais a respeito da aposentadoria de exposição a agentes químicos, físicos e biológicos. Exige-se o efetivo afastamento do segurado da atividade especial antes exercida. Aqui é o chamado requisito negativo.
Quase todas as atividades especiais conferem aposentadoria após 25 anos de exposição, sendo exigidos 20 anos para a atividade de mineração subterrânea e a exposição ao amianto e asbesto, e 15 anos para atividades de mineração subterrânea nas frentes de produção, é o chamado mineiro de mina interna, que está trabalhando lá nas frentes de produção na mina. O recebimento de adicional de periculosidade e insalubridade, previstos na legislação trabalhista, não significa necessariamente exercício de atividade em condições especiais, pois as sistemáticas legais são diferentes, são situações diferentes. Não é porque na legislação trabalhista ele percebe a questão de periculosidade e insalubridade que ele fará jus necessariamente à aposentadoria especial por agentes químicos, físicos e biológicos. São coisas distintas. Se a prova aliar que recebe insalubridade ou recebe periculosidade, automaticamente faz jus à aposentadoria especial, isso é um equívoco. Isso é um equívoco, a situação está errada. E isso aqui que eu chamei de requisito negativo, a jurisprudência, inclusive, chancelou uma previsão legal de que se o segurado que foi concedido essa aposentadoria especial, ele não se afastar efetivamente da atividade que lhe rendeu essa aposentadoria, ele poderá vir a perder o benefício. O benefício vir a ser suspenso e o STF entendeu que essa possibilidade de suspensão do benefício é legal. Essa possibilidade tem guarida porque é o chamado requisito negativo. Então, a previsão foi chancelada pelo Supremo, por isso eu trouxe aqui para vocês. Ele foi equiparado, então, a requisito negativo. Outra situação que eu queria chamar a atenção aqui de vocês muito rapidamente também é a respeito da outra modalidade de aposentadoria especial existente no nosso sistema, que é a aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Previsto no 201, parágrafo 1º, inciso 1, Lei Complementar 142 de 2013, artigo 70A a 70L do Decreto 3048 de 99. Qual que é o fato gerador? Aqui nós temos duas espécies de aposentadoria em uma só. Primeiro, 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso de deficiência grave, 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos de contribuição se mulher, em deficiência moderada, 33 anos de tempo de contribuição se homem e 28 anos de tempo de contribuição se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Ou, porque aqui existe uma modalidade de aposentadoria puramente por idade para o segurado com deficiência. 60 anos de idade, como falamos lá no início da nossa exposição de hoje. Se homem, 55 anos de idade, se mulher, independentemente aqui, nessa aposentadoria por idade, do grau de deficiência. Beneficiários, todos os segurados considerados deficientes, que legalmente é a pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Carência, 180 contribuições mensais, comprovada a deficiência durante todo esse período. É preciso comprovar, então, a existência de deficiência durante todo esse período de 180 contribuições mensais. Algumas informações adicionais antes de passarmos à legislação específica do estado do Piauí. A Previdência Estadual. A RMI da aposentadoria especial da pessoa com deficiência será de 100% do salário de benefício,
no caso dela ser por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E de 70% mais 1% do salário de benefício por grupo, a cada grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, no caso da aposentadoria por idade do deficiente. Algumas informações ainda adicionais, pessoal. Em qualquer das modalidades dessas aposentadorias, seja puramente por idade da pessoa com deficiência ou por tempo de contribuição, em deficiência grave, moderada ou leve, é aplicado o fator previdenciário apenas se resultar numa RMI mais favorável, com valor mais elevado. É facultado ainda ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que lhe seja ainda mais vantajosa. E falando então aqui agora um pouquinho da legislação previdenciária estadual. Primeiro, a Emenda Constitucional 54 de 2019 trouxe também uma reforma da Previdência no âmbito do estado do Piauí. Ela foi responsável por alterar o regime próprio dos servidores no âmbito do estado, contendo regras de transição, disposições transitórias e outras providências. Em geral, traz disposições bastante similares à própria Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou o artigo 40 da Constituição Federal de 88, alterou o regime próprio dos servidores federais. Principais pontos que eu quero destacar aqui com vocês. Primeiro, essa reforma da Previdência Estadual reforçou um caráter contributivo e solidário do RPPS do Estado do Piauí, exigindo contribuições do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados, pensionistas e exigindo a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. O servidor do Estado poderá ser aposentado por incapacidade permanente quando insuscetível de readaptação e deverá se submeter a avaliações periódicas. Também poderá o servidor do Estado ser aposentado compulsoriamente aos 75 anos, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, na forma da lei complementar. Voluntariamente aos 65 anos, se mulher, aos 62 anos, se mulher, e 65 anos, se homem, observados os demais critérios que serão fixados na lei complementar. Outros pontos importantes dessa emenda à Constituição do Estado do Piauí. Estabeleceu que será uma lei complementar que vai trazer critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para os servidores com deficiência, ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, da Polícia Civil e servidores expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes. Os ocupantes do cargo de professor terão a sua idade mínima também reduzida em 5 anos, desde que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, da educação infantil, fundamental e médio. Mais uma vez, estão fora os professores do ensino superior, dessa redução mínima de 5 anos. Unicidade de regime próprio no Estado e nos municípios, com um único órgão ou única entidade gestora também desse regime, além da criação da Previdência Complementar para os servidores, a qual oferecerá benefícios apenas na modalidade contribuição definida. Trouxe ainda forma de cálculo dos benefícios idênticos aos previstos no RGPS, na Constituição Federal, com alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103 de 19. A exemplo da pensão por morte, a mesma sistemática, cota de 50% do valor da aposentadoria percebida pelo servidor ou daquela que ele teria direito, caso fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de 10% por dependente até a cota máxima de 100%. E ainda, pessoal, eu queria trazer aqui para falarmos rapidamente a respeito do capítulo 9 do título 3 da Lei Complementar 13 de 94,
que é a lei complementar do Estado do Piauí, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do respectivo Estado. E esse ponto cobrado no edital traz justamente a previsão dos benefícios devidos aos servidores e dependentes, que são pensão por morte e aposentadorias, só essas duas previsões, e também prevê a assistência à saúde. Esse capítulo 9 do título 3 está previsto nos artigos 121 a 136A. Do 121 ao 131, nós temos as disposições sobre a pensão por morte, com prazos, requisitos, dependentes e titulares similares aos previstos pelo Regime Geral de Previdência Social, na Lei 8.213. Já as disposições relativas a aposentadorias vão do 132 ao 135, com diversas revogações na lei, diante das regras trazidas pela Emenda Constitucional 54 de 2019, que falamos logo há pouco. Chamo a atenção de vocês para o 135A, que exige que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente do servidor seja precedida de um exame médico pericial, realizado por uma junta médica oficial, e também chamo a atenção do 135E, que exige que os servidores que estão em licença saúde, licença por motivo de doença na pessoa da família, licença por acidente de serviço, aposentados por incapacidade permanente e os pensionistas inválidos, sempre que convocados, devem se submeter a exames médico-periciais realizados pela junta médica oficial. E por fim, pessoal, o artigo 136A trata da assistência à saúde do servidor inativo e ativo, além dos seus dependentes e também dos pensionistas, bastando aqui para nós uma leitura atenta ao dispositivo. Não traz muito detalhamento, não. E é isso, pessoal. Essa era a nossa proposta aqui do aulão de Direito Previdenciário, com os principais pontos do edital para procurador do Estado do Piauí. Desejo a vocês uma excelente prova, muito sucesso e um forte abraço a todos. Até a próxima!